algo que o Senhor está fazendo, tem feito. Vamos para a palavra de Deus então. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo de número 1. Abriram aí? Salmo 1 e o verso 1 diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se junta ou se assenta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua presença nessa manhã tão gloriosa, nesse dia tão especial, porque foi num domingo como esse que o Senhor ressuscitou dos mortos, o primeiro, a primícia daqueles que serão restaurados no futuro, daqueles que serão ressurretos e serão como o Senhor. Foi num domingo como esse, depois de um final de semana terrível, que o Senhor levantou da sepultura para poder regenerar o gênero humano. Nós louvamos o Senhor, reconhecemos a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Reconhecemos e honramos o teu sacrifício. E nesta manhã levantamos o teu nome, nessa manhã que é um memorial, manhã de ceia do Senhor. E culminou junto com a Páscoa. Que presente o Senhor nos deu esse ano. Então nós os louvamos e pedimos: toma o teu lugar, Espírito, e fala conosco nessa manhã, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, eu quero pedir de presente nessa manhã a sua atenção. Eu não costumo fazer isso, mas quando eu faço, eu creio que é necessário, porque eu quero construir uma história com vocês nessa manhã. Se você não prestar atenção, você não vai conseguir captar a mensagem. Então eu peço de presente a sua atenção, porque o Senhor vai falar algo profundo conosco nesta manhã. Por que eu comecei com esse texto? Eu poderia, como já em outras oportunidades, explicar o significado da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. Quantos sabem? Creio que a maioria sabe o significado da Páscoa, né? Para os judeus é a libertação deles dos 400 anos de escravidão do Egito, e Deus os livrando para levar para a terra prometida. Para nós cristãos tem o mesmo significado. É uma passagem. É Cristo tomando o lugar, cumprindo a velha aliança, para que a gente pudesse ter comunhão de novo com Deus, e o véu rasgado, e a gente pudesse entrar no Santo dos Santos, e sermos salvos pela nova aliança no seu sangue. Mas o Senhor, durante toda essa semana, na verdade desde semana passada, o Senhor tem ministrado o meu coração no livro de Levítico. E pode parecer que não vai fazer sentido, mas no final você vai compreender aonde o Senhor quer chegar conosco nessa manhã. Por que eu li o Salmo 1? Porque o Salmo 1, ele começa dizendo assim: Feliz é aquele que não segue
o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se junta à roda dos zombadores. Aqui está falando de 3 situações, e essas 3 situações vão mostrar a degradação do gênero humano. Se você olhar, ele fala assim, ó, tem uma outra versão que diz assim: feliz é aquele que não anda. Está falando de uma pessoa que está caminhando atrás, que não segue o conselho dos perversos. Tipo, o perverso está ali e eu estou atrás dele. Feliz é aquele que não anda. Feliz é aquele que não se detém. Detém o que é? Parar. E feliz é aquele que não se assenta, se junta. Ou seja, está falando do indivíduo que estava andando, parou e sentou. Está mostrando um declínio de quem estava andando, parou e sentou. Então, o conselho do Salmo 1 é: feliz é aquele que não faz essas coisas. Está mostrando uma degradação do gênero humano. Pastor, por que o senhor está falando isso? Por que o senhor não está falando da ressurreição de Cristo? Para nós entendermos e darmos valor no que Cristo fez, a gente precisa entender aonde a gente chegou. Se eu não entender que sem Cristo eu estava na maior depravação, degradação, eu não consigo compreender o que Cristo fez por mim, o que na verdade representa. Por isso que eu li o Salmo 1. Feliz aquele que não anda, que não para e que não se assenta. Feliz aquele que não tem um declínio. Amém até aqui? Beleza, glória a Deus. Eu quero ler com vocês, abra aí. Gênesis, capítulo 6 e o verso 5. Gênesis 6, 5. Podemos ler? Diz assim: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Verso 8 diz assim: Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Irmãos, a perversidade humana chegou a tal ponto que Deus, quando Deus diz que se arrependeu, aí você vai falar assim, mas tem um texto na Bíblia que ele não é homem para que se arrependa. Esse arrependeu no original, sabe quando a gente fala assim, pô, estou arrependido? Mas não é um arrependimento, é uma tristeza, é uma frustração, porque ele criou o homem para ser imagem e semelhança dele, para ser uma família com ele, para ter os atributos de Deus, o caráter de Deus. E quando o homem cai lá no Éden, quando ele peca, comendo do fruto, a partir dali, como Mateus disse aqui na quinta-feira, o homem é desfigurado do propósito de Deus, ele fica serpentizado. Eu gostei dessa. Serpentizado. Ou seja, ele fica mais parecido com a serpente do que com Deus que o criou. E aí começa a degradação humana. E se você for ler, aqui nós estamos no comecinho da Bíblia, em Gênesis. A ponto do Senhor falou assim, eu vou destruir
Chegou a tal ponto que todos os pensamentos e propósitos do homem são sempre inteiramente maus. E aí Deus fala assim: eu vou ter que destruir, porque não tem jeito. Só que tinha um que alcançou graça, Noé. A Bíblia diz que ele era o único íntegro naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Ou seja, quem se livrou, você conhece a história, você aprendeu da arca de Noé, foi só Noé e a sua família. Porque Noé andava em comunhão com Deus e era íntegro. Íntegro quer dizer, não quer dizer que ele não tinha pecado, quer dizer que ele era inteiro. Ele não era fragmentado, ele era inteiro, tinha comunhão com Deus. E aí, você conhece a história, Noé e sua família são salvos, todo o resto é destruído, e Deus faz uma aliança com Noé e fala assim: eu nunca mais vou destruir o homem com águas. E aí, a partir de então, Deus continua a história. Amém até aqui? Agora eu vou mostrar o último nível de degradação. E aí você vai conseguir entender. Abra comigo em Levítico, capítulo 18. Levítico 18. É meio forte o que eu vou ler, mas eu preciso ler, irmão. Na minha Bíblia aqui está escrito: práticas sexuais proibidas. Diz assim o versículo 1: então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: eu sou o Senhor seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, e nem como o povo de Canaã, para onde os estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. Obedeçam aos meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor seu Deus. Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos, e quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aí ele começa aqui: jamais tenha relações sexuais com uma parenta próxima, pois eu sou o Senhor. Não desonre seu pai tendo relações sexuais com sua mãe, ela é sua mãe, não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com nenhuma das esposas de seu pai, pois isso desonraria o seu pai. Não tenha relações sexuais com sua irmã ou com sua meia-irmã, filha de seu pai e de sua mãe, nascidas ou não na sua casa. Não tenha relações sexuais com a sua neta, filha de seu filho ou de sua filha, pois você desonraria a si mesmo. Não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de seu pai, pois ela é parenta próxima de seu pai. Não tenha relações sexuais com a irmã de sua mãe, pois ela é sua parenta próxima da sua mãe. Não desonre o seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com sua nora, pois ela é mulher de seu filho, de modo que você não deve ter relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher de seu irmão, pois você desonraria o seu irmão. Não tenha relações sexuais com a mulher e a filha dela. Não tome a neta dela, nem o neto dela, para ter relações sexuais com ela, pois são parentes próximas. Isso é perversão. Enquanto a sua esposa estiver viva, não se case nem tenha relações com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. Não tenha relações sexuais com a mulher durante o período de impureza menstrual dela. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não permita que nenhum dos seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Pastor, por que o senhor leu tudo isso? Para você saber que perversão já tinha desde aquela época. Sabe o que o Senhor falou? Que isso era a prática dos povos no Egito e para o lugar que Deus estava levando eles. Então Deus já advertiu: não quero que vocês sejam
como eles. Não quero que vocês tenham esse tipo de prática. Aqui é uma instrução do Senhor. Deus estava tirando eles, levando eles para a terra prometida, e Ele falou assim: olha, o povo da onde vocês saíram do meio tinha esse tipo de vida, e o povo para o lugar aonde eu estou levando vocês tem esse estilo de vida. Não imitem o estilo de vida deles. Daí você vai falar assim: pastor, e o que isso tem a ver? Eu vou chegar aqui. Você reparou que todos os versículos que eu li, todos, falam sobre relação sexual proibida. Repararam? Vocês repararam no último que eu li? Verso 21. Não permita que nenhum dos seus filhos seja oferecido como um sacrifício a Moloque. Se você continuar lendo o texto, eu vou ler para você entender. Continua no 22. Olha a degradação humana. Não pratique a homossexualidade, tendo relações com outro homem como se fosse uma mulher. Isso é detestável. Homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal. E uma mulher não deve se oferecer para um animal macho para ter relações com ele. Isso é depravação. Não contaminem nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Uma vez que toda a terra foi contaminada, castigarei seus habitantes e farei a terra vomitá-los. Obedeçam aos meus decretos e meus estatutos, e não cometam nenhum desses atos detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem no meio de vocês. Todos esses atos detestáveis são praticados pelos povos da terra, para onde eu os estou levando. E assim que a terra ficou contaminada, por isso não contaminem a terra, e não lhe deem motivos para vomitá-los, como fará os povos que agora vivem ali. Tudo o que eu li fala de depravação. Só tem um único versículo que não está ligado à parte sexual. Ele fala: não entreguem os seus filhos como sacrifício a Moloque. Quantos já ouviram falar de Moloque? Vou dar Moloque era um deus fenício daquela época. Era uma estátua de bronze gigante. E ela ficava com as duas mãos estendidas. E tinha um buraco na boca e no ventre. E esse Deus, essa divindade, ela recebia como sacrifício crianças. Então, era como se fosse uma fornalha de bronze em forma de ídolo. E aí, esse objeto, essa falsa divindade, ela era colocado fogo nela, brasa, e ela ficava extremamente quente. E as pessoas iam fazer pedidos para esse Moloque e colocavam os próprios filhos ou nas mãos ou dentro do ventre para queimarem vivos como sacrifício. E as crianças começavam a gritar por causa da dor. E quando eles começavam a gritar, começava o culto. E aí eles começavam a fazer bastante batuque, bastante barulho e bastante oração para cobrir os gritos das crianças. E as crianças morriam ali queimadas. Isso era uma prática do mundo antigo. Eles faziam isso para fazer pedidos a favor de si, ou para aplacar alguma ira. Eles achavam que Moloque está virado com eles, eles iriam lá e ofereciam os filhos no fogo. Pastor, e o que isso tem a ver? O Senhor ministrou no meu espírito que quando nós estamos longe do Senhor, a gente perde o aspecto moral. O homem sem Deus, ele é capaz de fazer coisas terríveis.
A degradação humana chega. Vocês assistem TV, gente, internet. Eu não vou falar, eu não quero nem. Só de falar isso está me embrulhando o estômago. Mas o Senhor falou que quando a gente se afasta do Senhor e entra num nível de degradação, porque esses pecados sexuais é o quê? Para a gente obter prazer. Então, quando a gente abandona Deus para ter um prazer próprio, a gente está entregando a próxima geração para Satanás. Foi isso que Deus falou para mim, por isso que eu coloquei esse versículo no meio dos pecados sexuais. Você sabe por quê? Quando você comete adultério, o que você está fazendo? Você está destruindo a sua família. Quem que sofre? Já viu na maioria das vezes quem sofre? As crianças. Então Satanás está falando assim, olha, por causa do seu prazer, você está entregando o legado, você está entregando a sua descendência. Aí você fala, não pastor, mas eu não coloco, eu jamais colocaria o meu filho dentro de uma fornalha. Tá, mas quantas vezes o seu filho está no estado que está por causa de você? Ele fala, não entregue os seus filhos como sacrifício a Moloque, ou seja, por causa do seu prazer, por causa da sua degradação, por causa da sua degeneração, você vai perder a descendência, você vai perder a próxima geração. É a mesma coisa que queimar o filho no fogo. Você só está fazendo isso de maneira lenta e gradativa. E o Senhor falou assim, as pessoas estão fazendo isso. Eu fui até ver uma foto, eu coloquei no Google para ver uma foto de Moloque. E pasmem vocês, numa exposição em 2019, fizeram um Moloque e colocaram na porta do Coliseu em Roma, para que todo mundo que passasse para visitar o Coliseu tivesse que ver aquela coisa horrenda. Toda vez que a gente se afasta de Deus para fazer as nossas vontades e prazeres, nós estamos matando a próxima geração. E se nós não entendermos o grau de degradação que nós podemos chegar longe de Deus, nós não vamos compreender o que Cristo fez. Amém? E olha que interessante, irmão. Pastor também é cultura. Você tem paciência para me ouvir? Eu vou ler rapidinho. Os sacrifícios a Moloque, praticados pelos povos antigos, como os amonitas, que envolviam a queima de crianças vivas em rituais brutais. Acredita-se que as crianças eram colocadas em uma estrutura metálica aquecida, muitas vezes descrita como uma estátua com uma cavidade de fogo, onde eram consumidos de acordo com os relatos bíblicos e fontes históricas. O sacrifício normalmente era infantil, e o núcleo do culto era o oferecimento de crianças, geralmente primogênitos, como sacrifício. Fontes antigas indicam que a estátua de Moloque era aquecida por dentro, e as crianças eram colocadas em suas mãos estendidas, ou dentro da cavidade ígnea, que é o ventre pegando fogo. Praticado por diversos povos do Levante, o culto foi notavelmente proibido pela lei de Moisés, descrita como práticas abomináveis. Os sacrifícios eram realizados para aplacar a ira da divindade ou obter favores, muitas vezes acompanhado por orações e instrumentos musicais para abafar os gritos das crianças. Essa prática terrível é frequentemente citada em contextos de condenação moral e religiosa na antiguidade, representando um dos aspectos mais sombrios das adorações do Oriente, assim como a adoração a Baal. Irmãos, a maioria eram os filhos primogênitos. Primeiro filho, a pessoa entregava no fogo para obter favores. Quando Deus pediu isso para nós? Olha que diferença. Moloque pediu o primeiro filho. Deus, além de não pedir nada, te deu o dele. Deus deu o filho dele, o primogênito dele.
Deus falou: eu não estou pedindo seu filho, pode deixar que eu entregue o meu por você. Quantos estão entendendo isso? E hoje, irmãos, quantas pessoas que você conhecem, que as pessoas vão em tantos lugares oferecer sacrifícios para deuses que não ouvem, que não tocam, que não falam, que não andam. Quantas pessoas vão consultar adivinhações e não pensa que no nosso meio não tem? Eu não estou falando de religião, eu estou falando do estilo de vida. O Senhor falou para Moisés: fala para eles não imitar o estilo de vida, porque não adianta estar dentro da igreja e imitar o estilo de vida, porque hoje tem tudo gospel dentro da igreja. Colocou gospel, pode. O Senhor está falando: não imita o estilo de vida da onde vocês ficaram presos 400 anos, mas também não imita, porque vocês vão chegar numa terra que eles praticam as mesmas coisas. E enquanto a gente não entender que longe de Deus nós somos seres humanos da pior espécie, irmão, se o Espírito Santo sair de mim, enquanto a gente não compreender, a gente não vai conseguir compreender a grandeza do sacrifício de Cristo. Porque a Bíblia diz que Ele morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Ele sabe de todos os pecados que você vai ainda cometer, Ele sabe, e Ele já pagou por eles. Esse é o sacrifício de Cristo. Não é um Deus que pede o teu filho, é um Deus que entrega o dele. Esse é o sacrifício de Cristo. Foi por isso que Ele morreu, para nos tirar dessa degradação. E quantas vezes nós imitamos o modo de viver daqueles que estão à nossa volta? Quantas vezes? Talvez você não imita tudo, mas você às vezes imita no modo de vestir, no modo de falar, no modo de pensar, no modo de reagir. Quantas vezes? E muitas vezes a gente põe o futuro da próxima geração, o legado da nossa descendência, às vezes a gente não coloca a criança mais num ventre pegando fogo, mas a gente deixa ela na frente de uma tela, fazendo o que quer, o tempo que quer, do jeito que quer. Nós estamos entregando para um Moloque mais moderno. Porque não estamos compreendendo o que o Senhor está falando. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 3. E o verso 21. Romanos 3, 21 diz assim: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Com o sangue que Ele derramou,
mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Irmãos, o que Cristo fez foi pegar pessoas daquele tipo que eu li em Levítico capítulo 18, com todas aquelas degradações morais, com toda aquela deformidade, e por meio da fé, por meio de um único sacrifício. É por isso que hoje a gente não precisa mais matar animal e oferecer ao Senhor, porque Cristo foi o Cordeiro perfeito, suficiente, o sacrifício completo, para que nós hoje pudéssemos ter vida por meio da fé. Aí você fala, pastor, então tá suave agora. Jesus fez todo o sacrifício, Ele cumpriu toda a lei nele. Eu não preciso mais oferecer animal, eu não preciso fazer nenhum sacrifício, está tudo certo, é só crer em Jesus e eu estou salvo. Não. É o último versículo. Abre comigo em 1 Pedro, capítulo 1, e o verso de número 17. Abriu aí? 1 Pedro 1,17. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Não é porque eu creio em Cristo e o Senhor me salvou e me purificou de todos os meus pecados que eu vou viver de acordo com o que eu acho certo. Ele fala assim, vivam com temor, sabendo que o preço que foi pago não foi ouro nem prata, foi o sangue do Cordeiro de Deus sem mancha. Se nós nos lembrássemos disso todas as vezes que viéssemos num culto como esse, talvez nós tivéssemos um pouco mais de reverência. Talvez, quando nós fôssemos pecar e o Espírito Santo nos incomodasse, a gente daria um passo para trás e não falava assim, não, agora eu vou mesmo e depois eu peço perdão. Eu gosto muito de uma música que diz, não quero usar a sua graça só para me levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça para ter um acesso a ti. O que o Senhor fez naquela cruz, e foi num domingo como esse, no primeiro dia da semana, que Maria foi buscar ele no túmulo e chegou lá, a pedra tinha sido rolada e ela entrou lá dentro e ele não estava mais lá. Foi num domingo como esse, na Páscoa, que era algo tão importante para os judeus, que era a libertação do Egito para entrar na terra prometida. Foi num domingo como esse que Jesus ressuscitou pela manhã para que nós tivéssemos vida e vida com abundância.
para que nós pudéssemos sentar à mesa com Ele e comer do seu corpo e beber do seu sangue, simbolizados pelo pão e pelo suco de uva, e ter comunhão plena com Ele, e ser livre aqui na nossa mente de toda a culpa, de todo o pecado, de todo o medo da morte. A Bíblia diz que a morte não precisa abrir. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o verso 24, diz assim: mas Deus os ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sobre o seu domínio. A morte não pôde manter Jesus preso. Ele venceu a morte e Ele nos deu de presente a vida eterna. Por isso que se nós morrermos no Senhor hoje, se algum de nós cair duro aqui agora, em Cristo, nós vamos abrir os olhos na eternidade e vamos passar pelo processo que Jesus passou, ressurreição. Só entendendo o estado que estávamos. Por isso que eu fiz questão de passar por toda essa história, porque o Senhor ministrou o meu espírito. Um Deus que deu o próprio Filho por gente desse nível, com essa degradação moral. Imagina Deus precisar falar para o líder, falar assim: olha, fala para o povo não fazer sexo com o animal, tá? Porque é isso que está escrito em Levítico. Imagina para Deus fazer isso, o estado que estava o povo, que degradação. E foi esse mesmo Deus que não pediu filhos, que nem Moloque, mas entregou o próprio Filho, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. É sobre isso que a gente está celebrando nessa manhã. Um Deus misericordioso, bondoso, cheio de graça, que viu virtude em mim e você, como viu em Noé lá atrás. Deus tinha falado que ia acabar com a civilização toda, mas Ele disse: mas Noé achou favor do Senhor. Posso te dar uma boa notícia? Você achou o favor do Senhor. E nessa manhã, nós celebramos a ressurreição mais importante da Bíblia e da história. O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que é capaz de nos lavar das mais profundas imundícies que já cometemos. Por isso, nessa manhã, meu irmão, nós temos que estar alegres pela presença de Deus nesse lugar, porque Ele morreu por mim e por você. Antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado, já estava nos planos de Deus. E sabe o que eu acho mais maravilhoso? Que Ele diz que nos tempos passados Ele conteve e não contou, mas na era presente, a nossa era, a era da igreja, Ele teve prazer em se revelar. Nós temos um privilégio que poucos têm. Nós temos uma graça que poucos têm. E nessa manhã eu quero te convidar a celebrar a graça. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Eu queria que você pensasse aí, só você e seus pensamentos. Aquele pecado mais cabeludo que você já cometeu, que você tem até vergonha de lembrar. Ele foi cravado na cruz. Sabe aquele sentimento de culpa, de vergonha, de medo, de tristeza, de angústia? Sabe todos aqueles traumas, todas aquelas situações que você achou que não daria conta, elas foram cravadas na cruz. Ele nos ajuda.
Ele caminha conosco. Ele é aquele que estava com Daniel na cova dos leões. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é aquele que te pega no colo quando você não consegue mais caminhar. Ele é aquele que não desiste de você até quando você mesmo já desistiu. É essa graça, é o poder dessa ressurreição que a gente celebra nessa manhã. Feche os seus olhos e comece a adorar a Deus no seu lugar. Sejamos gratos, porque Ele ressuscitou. Sejamos gratos, porque Ele nos amou até o fim. A Bíblia diz que ao Pai agradou moê-lo. Ainda bem que Ele se apegou àquela madeira. A crucificação começou bem antes, irmão. Nas renúncias, no sofrimento do jardim de Getsêmani. Culminou na cruz. Mas a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas machucaduras, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Deixa Ele te sarar nessa manhã. Deixa Ele tocar nas suas machucaduras. Deixa Ele limpar as suas mãos. Purificar o seu coração. Para que você possa compreender a altura, a largura, a profundidade do amor de Jesus por nós. Um amor extravagante, uma paixão sem limites, que foi submetida até a morte, e morte de cruz. Teus olhos a graça,
que te desejam. És o mais belo, és o mais belo. Não é à toa que te amam, não é sem razão que te desejam. És o mais belo, és o mais belo. Não é à toa que te amam, não é sem razão que te desejam. És o mais belo, és o mais belo. Eu sou um vaso quebrado aos teus pés. Eu sou um vaso quebrado aos seus pés. Eu sou um vaso quebrado aos seus pés. Aos seus pés. Vida eterna encontrei, em teus olhos a graça. Vida eterna encontrei, em seus olhos a graça. Teu nome é como um unguento derramado, melhor que o vinho é o seu amor. Teu nome é como um unguento derramado, melhor que o vinho é o seu amor. Não é à toa que te amam, não é sem razão que te desejam. És o mais belo, és o mais belo. Não é à toa que te amam, não é sem razão que te desejam. És o mais belo, és o mais belo. vaso quebrado aos seus pés. Eu sou um vaso quebrado aos teus pés. Eu sou um vaso quebrado aos teus pés. Aos teus pés. Sim, quero tuas afeições. Não preciso me esconder, Oh, não, não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. quando eu te vejo.
E quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Quando eu te vejo, E quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. E quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Que será que os anjos veem, que fazem eles se prostrarem e cantarem santo, santo, santo? O que será que eles têm visto que a gente não tem visto? O que será que eles têm contemplado que a gente não tem contemplado? O que será? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Erga suas mãos. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? Diga, eu só quero ver você, Senhor. Só quero ver você. Ver você. Ver você, Jesus. Só quero ver você. Ver você.
Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Agora a gente está pronto para ceiar. Paulo disse aos Coríntios: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Que nós possamos fazer essa autoanálise do que é o sacrifício da cruz, o escândalo da cruz. A Bíblia diz que a cruz é loucura para aqueles que vão à perdição, mas é poder de Deus para aqueles que creem. A cruz ainda é poder de Deus para quem crê. Poder para regeneração, poder para mudança de vida, poder para apagar pecado, poder para caminhar com Cristo. Aleluia. Queria chamar os irmãos que vão servir a ceia. Juliano, a Ana. Fique em espírito aí no seu lugar. Como eu sempre digo, só se você não crê em Cristo, aí não precisa tomar ceia, aí está tudo bem. Mas se você crê que Ele nasceu, viveu e morreu por você, ressuscitou, está à destra de Deus e um dia vai voltar para nos buscar, e você reconhece o sacrifício dele, por favor, pegue do pão, beba do cálice, vamos ser família junto. Podem distribuir. Eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, ver você, ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem, os fazem cantar santo? Que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, os fazem cantar santo? Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo,
Todo mundo pegou? Tem alguém sem? A Lu? Lu tá sem? Tem que fazer mais? Tem mais alguém que ficou sem? A nós, né? Sinto lhe informar que vocês vão ter que esperar então pra gente ceiar todo mundo junto. Tá fazendo mais lá. Reúne com a pessoa que está do seu lado, vamos nos reunir como família. Se você quiser sair do seu lugar, fazer um círculo, fica à vontade. Se você quiser, você que já está com o seu cálice, se você quiser trocar com alguém. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Cante isso a Ele. Santo, Santo, Deus poderoso. Ó. Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Todo mundo com agora? Amém? Esse pão significa muito. Todas as vezes que eu como dele, irmão, isso não é misticismo, é um memorial, é uma lembrança. Porque a Bíblia, Jesus falou assim, olha, todas as vezes que vocês se reunirem para fazer isso, façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que o fizerdes, vocês estão anunciando a minha morte e a minha ressurreição até que eu venha. Então a ceia é um memorial, isso aqui é um pedaço de pão Pullman e um suco de uva. Mas essa memória no reino do Espírito, cada vez que a gente come do pão, a gente está falando, Jesus, eu tenho parte no seu sacrifício. Eu sei que foi duro os açoites, os socos, a coroa de espinhos, os pregos, a cusparada, toda a humilhação. Imagina um Deus. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem compreender o Evangelho. Um Deus que foi capaz de morrer pela sua criação. As pessoas não conseguem compreender um Deus tão grande se fazer tão pequeno para que pudesse salvar a própria criação. Então cada vez que a gente come desse pão, eu lembro da cruz, eu lembro dos pedaços que foram tirados de Jesus. Então isso que traz vida para nós como corpo, como igreja. E esse suco de uva que representa todo aquele sangue dele que verteu, foi o sangue de uma nova aliança, de um novo caminho de volta para Deus, onde todo mundo agora pode entrar no Santo dos Santos. Não é mais só o sacerdote que entra uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Nós temos acesso a todo momento. Tem pessoas no Antigo Testamento que dariam a vida para poder ter o acesso que eu e você temos, ter o Espírito Santo morando dentro, não trabalhando fora. Tudo isso é muito complexo e muito maravilhoso. Por isso que nós temos que compreender, para todas as vezes que a gente fizer isso, a gente não fazer uma coisa banal, como simplesmente já comi um pãozinho. Não,
É entender o que Cristo fez para que eu e você pudéssemos ter vida. E eu creio que a vida de Deus, ela vem sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Então vamos pegar o pão, vamos lembrar da cruz e vamos comer como família. Amém? Comam dele todos. Glória a Jesus. Eu também. Olha. Eu também, viu? Se você quiser trocar com alguém em sinal de aliança, reconhecendo que fazemos parte do mesmo corpo. Trocaram aí? É a Maria que está causando todo esse alvoroço, gente. Está perdoado, irmão. Todo mundo? A Bíblia diz que depois de haver ceado, ele pegou o cálice, ergueu e disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Tomai dele todos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício. Nós estamos anunciando a sua morte e a sua ressurreição, até o dia que o Senhor vier nos buscar individual ou coletivamente.